Agora, aqui na Guararema Vale Litoral, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez para refletir o Evangelho do dia, hoje, nesta manhã, e queremos convidar você que nos acompanha, participa conosco, participando juntos desse momento. Hoje é o Evangelho de Mateus 10, 16 a 23. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidai com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que devereis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, hoje o Evangelho vem nos chamar a atenção para nós nesse momento de reflexão, continuando insistindo aos discípulos sobre a importância da missão. E agora Jesus vai dar mais uma orientação para os discípulos, um conselho, dizendo que na missão eles vão encontrar provações, vão ser perseguidos, vão ser caluniados, vão ser defamados, vão ser julgados, e muitos deles vão inclusive ter que vão perder a vida por causa de Jesus. Vão ser tirada a vida deles por causa de Jesus. E foi assim, logo no início do cristianismo, teve lá o primeiro mártir cristão, foi Estevão, Santo Estevão, que um dos escolhidos para seguir Jesus, também como diácono, foi morto. E depois, assim, desse momento de Estevão, se desencadeou uma série de outros cristãos que também perseguidos foram mortos, martirizados por causa do nome de Jesus. E Jesus então deixa bem claro que eles vão passar por tudo isso, não é porque eles são discípulos de Jesus. Eu acho assim interessante, porque Jesus teria poder de proteger os discípulos, de não deixar acontecer nada, de ninguém se manifestar contra, assim, facilitar de todos os meios para os discípulos, e abrindo caminho, avenidas, tudo para eles passar sem nenhuma pedrinha para tropeçar. Mas não, eles vão ter que percorrer caminhos tortuosos, difíceis, íngremes, montanhosos, de penhascos, com vários tipos de obstáculos. É esse caminho da vida, é o caminho da vida. E Jesus não facilita para ninguém. Não facilitou para os seus primeiros discípulos, não facilitou na história da igreja, e não é agora que ele vai facilitar para nós. Então, também esta mesma recomendação continua para cada um de nós. Então, não é porque os discípulos disseram sim a Jesus, que estavam dispostos a segui-lo, a servi-lo, que Jesus vai facilitar para eles no processo aí da missão. Não, pelo contrário, Jesus ainda deixa bem claro, orienta eles, dizendo assim que estejam preparados porque vocês vão enfrentar muitas coisas por causa do meu nome. Vão ser perseguidos, vão ser caluniados, e alguns vão, como o padre disse, até ter que entregar a vida por causa de meu nome. Serão presos, julgados, levados diante dos tribunais. Mas não se preocupe nem com o que vocês vão falar, porque
no momento certo, o Espírito Santo vai inspirar vocês, vai dizer aquilo que vocês precisam falar. E Jesus ainda no finalzinho do Evangelho vai dizer ainda assim, se precisar fugir para uma outra cidade, fujam, né? Se vocês verem que o melhor é fugir para outro lugar, se esconder por um tempo, façam isso. Então Jesus não vai aliviar de modo algum para os seus discípulos. E para mostrar assim para nós também que essa regra continua para nós também. Porque ao perseguir o discípulo, aquele que persegue o discípulo, na verdade ele não está perseguindo o discípulo, ele está perseguindo o próprio Cristo. É aquilo que aconteceu com Paulo, apóstolo, Saulo, que depois se transformou São Paulo apóstolo. E quando Jesus faz um encontro com ele em caminho de Damasco, quando ele cai por terra, a pergunta que Jesus faz a Saulo não é porque você persegue os meus discípulos, não. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então, mas Paulo estava perseguindo quem? Os discípulos de Jesus. Então, por que tu me persegues? Essa foi a pergunta de Jesus a Saulo, que depois se tornou Paulo. Então, para dizer assim que as perseguições, as dificuldades que nós enfrentamos na vida, não é por causa de nós, não é porque as pessoas se opõem a nós, porque elas têm medo, ou têm raiva de nós, ou estão preocupadas conosco, não. Mas sim por causa de Jesus. E isso deveria também nos alegrar. Quando alguém se manifesta, quando alguém se opõe àquilo que nós estamos fazendo, se é o bem, se é aquilo que Jesus nos pede para fazer, nós deveríamos nos alegrar, porque estamos levando Jesus, estamos mostrando Jesus, estamos anunciando, revelando Jesus para o mundo, para as pessoas. E essa deve ser a nossa atitude como cristãos. Vai ser fácil? Não. Vai ser facilitado para nós? Não. Vamos passar por muitas dificuldades, provações? Sim, mas precisamos confiar que o Senhor que nos incumbiu a essa missão, Ele também está conosco. Ele não nos desampara, Ele não nos abandona, mas Ele sempre vai estar conosco, nos acompanhando. Por isso peçamos essa graça, que o Senhor nos sustente também na nossa missão, que Ele nos confiou de sermos Suas testemunhas hoje nesse mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Guararema Vale Litoral. A bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi.